Pare de pedir e comece a decretar. A realidade não é um destino que você encontra por sorte na esquina. A realidade é um comando que você emite. A maioria das pessoas passa a vida de joelhos, implorando por migalhas, sem perceber que a autoridade para o banquete já foi dada a elas. Falar com Deus não é um bate-papo informal e nem uma lista de reclamações. É o ato supremo de autoridade, onde você define a lei da sua própria vida. E o segredo que ninguém te conta é que esse falar ganha a força de um trovão quando você o coloca no papel. Escrever é a forma mais poderosa de falar com o divino, pois é o momento exato em que um pensamento invisível se torna algo físico e visível pela primeira vez. Pense nisso. Um general não torce para que seus soldados obedeçam. Ele emite ordens escritas, claras e precisas. Falar com Deus deve ser encarado da mesma forma. Você não está pedindo permissão para ter sucesso. Você está apresentando o seu plano de governo. Deus é a energia infinita, o poder que move as estrelas, mas ele age como um rio caudaloso, esperando que você cave o leito por onde a água deve passar. Se você não der o comando, a água se espalha e vira lama. Mas quando você escreve o seu desejo, você está cavando esse canal. Você está transformando uma vontade vaga em um decreto real. A grande tragédia humana é a comunicação frouxa. Você diz, Deus, eu quero ser feliz. Isso não é um comando, é um suspiro. O universo não responde a suspiros, ele responde a instruções. Para criar a realidade que você deseja, sua conversa precisa deixar de ser um lamento e passar a ser uma ordem de serviço. Você precisa ter o que chamamos de propósito definido. Quando você pega a caneta e escreve exatamente o que quer, quanto quer e quando quer, você não está apenas anotando, você está assinando um contrato com a inteligência infinita. Você está dizendo, esta é a minha escolha e eu me comprometo com ela. Você está pronto para parar de ser um espectador e assumir o posto de comandante da sua própria existência? O segredo começa em entender que a sua palavra, escrita e falada com fé, é a única ferramenta capaz de moldar o caos em ordem. Agora que você entende que a sua palavra é um comando, precisamos eliminar o maior inimigo da sua prosperidade, a vaguidade. O universo não funciona com mais ou menos. A inteligência infinita é precisa. Pense na natureza. Uma semente de carvalho nunca fica em dúvida se vai virar uma roseira ou um pinheiro. Ela tem um plano exato, um código fechado, e ela segue esse plano com perfeição absoluta. O ser humano é a única criatura que tem o livre-arbítrio para escolher o seu próprio código, mas a maioria escolhe viver sem código nenhum. Eles vivem no improviso, e quem vive no improviso aceita qualquer resto que sobra na mesa da vida. Escrever o seu comando é o ato de sair do improviso e entrar no projeto. Entenda isso. Um pensamento solto na sua cabeça é como fumaça. Ele muda de forma com o vento, ele se mistura com o medo, ele desaparece quando o telefone toca. Mas quando você escreve, você congela a fumaça. Você transforma uma ideia volátil em algo sólido, algo que seus olhos podem ver e sua mente pode medir. Falar com Deus através da escrita é o processo de filtrar a confusão mental até sobrar apenas a essência pura do seu desejo. É dizer ao universo, eu não estou apenas pensando nisso, eu estou comprometido com isso. Imagine que você é um arquiteto contratado para construir o prédio mais alto da cidade. Você tem os melhores engenheiros e todo o dinheiro do mundo à disposição. Esse é o poder de Deus. Mas se você chegar no canteiro de obras e disser apenas, construam algo grande e bonito, nada vai acontecer. Os operários vão ficar parados, o poder vai ficar estagnado. Para que o prédio suba, você precisa entregar uma planta milimétrica, com medidas, prazos e materiais definidos. O seu falar com Deus precisa ter essa precisão de engenharia. Não escreva eu quero ser rico. Isso é vago e fraco. Escreva a quantia exata. Não escreva quero um trabalho melhor. Escreva a posição, o salário, a rotina e o sentimento que você terá ao ocupar essa vaga. A clareza é o gatilho que dispara o poder. Quando você é específico, você para de gastar energia sonhando e começa a usar energia construindo. Deus respeita a clareza porque a clareza é a linguagem da ordem. E o universo é, acima de tudo, ordem. Ao colocar seu desejo no papel, você está fazendo a primeira movimentação física para trazer algo do mundo das ideias para o mundo da matéria. Você está criando um molde, e a lei da atração, ou a graça divina, não tem outra escolha a não ser preencher esse molde. Mas cuidado, um molde quebrado ou incompleto cria uma realidade quebrada. Por isso, o próximo passo é aprender a limpar esse pedido de qualquer dúvida oculta. Você desenhou a planta,
Você escreveu o comando com precisão, mas agora você enfrenta o sabotador silencioso que vive nos porões da sua própria mente, a contradição emocional. Entenda isto de uma vez por todas. O universo não ouve apenas o que você diz ou escreve. Ele ouve, acima de tudo, o que você sente enquanto escreve. Se a sua boca diz "eu sou próspero", mas o seu estômago está embrulhado com o medo da pobreza, o comando que chega à inteligência infinita é o do medo. A emoção é o combustível que faz a máquina da realidade andar. Palavras sem emoção são apenas sons mortos. Palavras carregadas de convicção são decretos vivos. Imagine que o seu subconsciente, o mensageiro que leva o seu pedido a Deus, é um servo extremamente poderoso, mas cego. Ele não julga se o que você quer é bom ou ruim para você. Ele apenas obedece à intensidade da ordem. Se você escreve seu objetivo com dúvida, é como se estivesse entregando uma carta manchada de tinta preta. A mensagem chega ilegível. Falar com Deus exige integridade total entre o pensamento e o sentimento. Você não pode tentar enganar a fonte. Você não pode fingir fé. A dúvida é um vírus que corrompe o arquivo antes mesmo de você clicar em enviar. Então, como limpar o pedido? Como garantir que o comando seja puro? O segredo está na gratidão antecipada. Esta é a chave mestra que poucos usam. A maioria das pessoas agradece depois de receber. Isso é fácil, qualquer um faz. O mestre agradece antes. Quando você escreve seu comando e imediatamente sente uma onda de gratidão, como se aquilo já fosse seu, você está hackeando a realidade. Você está enviando um sinal de frequência inconfundível de que a obra está concluída. A gratidão é a assinatura final no contrato. Ela diz: "Eu confio tanto que este comando será executado que já estou celebrando." A partir de agora, o seu exercício de escrita não é apenas intelectual, é visceral. Ao colocar seu desejo no papel, você deve fechar os olhos e visualizar a cena final. Sinta o cheiro do sucesso, toque a textura da conquista. Ouça os sons da sua nova realidade. Você precisa ser a pessoa que já tem, antes de ter a coisa material. Falar com Deus é um ato de alinhamento vibracional. Se você pede com desespero, você atrai mais motivos para se desesperar. Se você comanda com certeza e gratidão, você atrai a materialização. Mas atenção, essa certeza não pode ser um evento de um único dia. O universo respeita a consistência, não a intensidade momentânea. O seu comando precisa se transformar em um ritual inquebrável, e é aqui que entra a técnica da repetição hipnótica, para vencer a resistência do seu velho eu. Você escreveu o comando, você sentiu a gratidão, mas agora, prepare-se para a resistência. O universo não obedece a turistas, ele obedece a residentes. Se você fizer o seu decreto de poder apenas uma vez e esquecê-lo na gaveta, você será ignorado pela vida. Por quê? Porque existe uma força titânica dentro de você, chamada o velho eu. Esse velho eu é o guardião da sua zona de conforto, programado por anos de limitações, medos e hábitos medíocres. Ele não vai entregar o trono apenas porque você escreveu um papel bonito. Ele vai lutar. Ele vai sussurrar no seu ouvido no dia seguinte: "Isso é bobagem, nada mudou, volte a dormir." Para vencer esse guardião, você precisa usar a única linguagem que ele não consegue ignorar: a repetição hipnótica. Falar com Deus não é enviar um e-mail único e esperar a resposta. É manter uma transmissão de rádio constante na frequência da vitória. Você precisa ler o seu comando em voz alta, todos os dias, de manhã e à noite. Por que em voz alta? Porque a sua própria voz é o som com maior autoridade sobre o seu sistema nervoso. Quando você se ouve decretando o seu propósito, você fecha um circuito neurológico de convicção. Você está martelando a nova realidade na rocha dura do seu subconsciente. Pense nisso como abrir uma trilha em uma floresta densa e selvagem. Se você passar por lá apenas uma vez, o mato volta a crescer no dia seguinte e apaga seus passos. A floresta é a sua programação antiga. Para que a trilha se torne uma estrada, você precisa caminhar por ela todos os dias sem falhar. A repetição é o que mata o mato. A repetição é o que sinaliza para a inteligência infinita que você não está tentando, mas que você se tornou aquela realidade. A constância é a prova da fé. Quem acredita, persiste. Quem apenas deseja, desiste na primeira semana. O seu ritual de falar com Deus através da leitura do seu propósito deve ser inegociável, como escovar os dentes. No começo parecerá artificial. Seu velho eu vai rir de você. Ignore-o. Continue falando. Continue decretando. Em pouco tempo, a mágica acontece. Aquilo que era um esforço se torna uma crença. O comando desce da cabeça para o coração. E quando o seu subconsciente aceita o comando,
como uma verdade absoluta, ele se conecta com a inteligência infinita para mover pessoas, circunstâncias e oportunidades para o seu caminho. Você parou de nadar contra a corrente e aprendeu a controlar o rio. Mas atenção, agora que você alinhou a mente, o universo vai exigir que você mova os pés. A fé sem movimento é apenas uma ilusão confortável. O próximo passo é entender como identificar os sinais de ação que Deus começará a enviar. Você plantou a semente com clareza, regou com emoção e protegeu com a repetição. Agora, o solo começa a se mover, mas aqui reside o abismo onde a maioria cai. Eles esperam que a realidade mude magicamente, enquanto continuam sentados no sofá. Entenda de uma vez por todas, Deus não é um entregador de pizza, ele é um fornecedor de oportunidades. Falar com Deus e escrever o seu comando não substitui a ação, apenas a direciona. A resposta da inteligência infinita raramente vem como um cheque no correio. Ela vem disfarçada de ideias, palpites e coincidências. Quando o seu subconsciente aceita o comando, ele se torna uma antena de alta potência. De repente, você começa a ter ideias que nunca teve antes. Um pensamento surge no banho. Ligue para aquela pessoa. Uma vontade súbita aparece. Vá por este caminho hoje, não pelo habitual. Um livro cai da prateleira. Isso não é acaso. Isso é a resposta. É a voz de Deus guiando os seus pés para o lugar onde o seu desejo está esperando. Mas aqui está o teste de fogo. Você tem a coragem de obedecer a esses sussurros sutis? A maioria das pessoas ignora a intuição porque ela parece ilógica ou desconfortável. Elas pedem a Deus por uma saída. Deus envia uma ideia brilhante de trabalho ou mudança. E elas dizem, ah, não, isso dá muito trabalho, deve ser coisa da minha cabeça. Elas matam a resposta na raiz. O mestre sabe que a ação inspirada é a ponte entre o mundo espiritual e o mundo material. Quando a ideia vier, você deve agir imediatamente. A dúvida é o intervalo de tempo entre o insight e a ação. Se você esperar, o medo entra e a oportunidade expira. Pense no seu comando escrito como um GPS que você programou. Você disse o destino, seu objetivo. O satélite, Deus, calculou a rota. Agora o GPS está dizendo, vire à direita em 200 metros. Se você se recusar a virar o volante porque está acostumado a ir reto, o GPS vai recalcular, mas você não chegará ao destino. Falar com Deus exige ouvidos atentos para escutar as instruções de navegação e mãos dispostas para girar o volante. Você pediu a prosperidade. Esteja pronto para trabalhar mais e melhor do que nunca, mas agora com a certeza de que cada gota de suor está construindo o seu castelo e não apenas molhando o chão. A ação deixa de ser um fardo e vira uma missão. Mas cuidado, ao começar a agir, você vai atrair a atenção de forças contrárias. O mundo ao seu redor, acostumado com a sua versão antiga, vai tentar te puxar de volta para a mediocridade. O próximo passo é aprender a blindar o seu projeto contra os ladrões de sonhos. Você começou a se mover. Você obedeceu aos sinais e iniciou a ação inspirada. Mas agora, você entra na zona de perigo mais traiçoeira de todas. Assim que você começa a mudar sua frequência e a agir em direção a uma nova realidade, o mundo ao seu redor vai reagir. E a reação, na maioria das vezes, não será de aplausos, será de resistência. É aqui que você precisa aprender a lei do sigilo. O erro fatal que a maioria dos iniciantes comete é a empolgação ingênua. Eles correm para contar seus novos planos, seus sonhos grandiosos e sua nova conexão com o divino para amigos, familiares e colegas. E o que eles recebem em troca? Um banho de água fria, cinismo, dúvidas e a frase assassina. Seja realista. Entenda isto. Você não pode discutir a arquitetura de um castelo com quem vive feliz em uma cabana. Falar com Deus é um diálogo sagrado e privado. Quando você expõe a planta da sua nova vida para mentes que estão presas na escassez, você não está pedindo apoio, você está pedindo permissão para ser derrubado. As pessoas ao seu redor, muitas vezes sem maldade consciente, sentem medo da sua mudança. O seu crescimento é um espelho que reflete a estagnação delas. Para se protegerem, elas tentarão te puxar de volta para a normalidade. Elas são os ladrões de sonhos. E se você entregar o seu comando escrito nas mãos delas, elas o rasgarão com a lógica do medo. Pense no seu projeto como uma semente recém-plantada. Para germinar, a semente precisa de duas coisas: nutrição e escuridão. Ela precisa do silêncio e da proteção do solo. Se você desenterrar a semente todos os dias para mostrar aos vizinhos que ela está crescendo, você a mata. A exposição prematura à luz da crítica queima a raiz. O mestre sabe que o poder se acumula no silêncio.
Quanto menos você fala sobre o que vai fazer, mais energia você tem para fazer. O seu diálogo deve ser vertical, com Deus, não horizontal, com a multidão. Aprenda a fechar a boca e deixar que os seus resultados façam o barulho daqui a algum tempo. Cele os seus lábios sobre o seu propósito definido. Essa contenção cria uma pressão interna, uma caldeira de vapor que impulsiona a sua máquina para frente. A única exceção a essa regra é o princípio da mente mestra. Você só compartilha sua visão com pessoas que estão na mesma vibração de crescimento que você. Pessoas que funcionam como adubo, não como veneno. Se você não tem essas pessoas, caminhe sozinho com Deus. É melhor ser um lobo solitário na direção certa do que uma ovelha acompanhada indo para o matadouro. Proteja sua mente, proteja seu plano. Mas saiba que mesmo em silêncio e agindo, o universo vai te testar. Ele vai verificar se você é apenas um sonhador ou se você tem a fibra de um realizador. O próximo passo é o teste da persistência temporária, o vale da sombra, onde parece que nada está acontecendo. Agora quero que você pare tudo o que está fazendo. Solte o celular, relaxe os ombros e feche os olhos por um breve momento. Imagine comigo, você é um jardineiro em um campo vasto e fértil. Você acabou de plantar a semente mais preciosa do mundo, o seu desejo definido, no solo escuro da realidade. Você cobriu com terra, regou com sua emoção e protegeu com seu silêncio. Agora, você olha para o chão. O que você vê? Nada. Apenas terra marrom e silêncio. Dia após dia, você volta lá e a paisagem continua a mesma. Aparentemente, nada está acontecendo. Abra os olhos. Este é o momento exato onde 99% das pessoas fracassam. É o que chamamos de o teste do tempo ou o abismo da gestação. Você escreveu seu comando, você falou com Deus, mas a sua conta bancária continua a mesma, os problemas continuam lá e o telefone não tocou. O seu velho eu começa a gritar. Está vendo? É tudo mentira. Você foi enganado. Desista. Esse é o momento crítico. A maioria das pessoas movidas pela ansiedade comete o erro fatal. Elas desenterram a semente para ver se ela está crescendo, e ao fazerem isso, expondo a raiz frágil à luz da dúvida, elas matam o milagre. Entenda a lei da gestação. Para tudo o que existe no universo, há um intervalo de tempo entre o plantio e a colheita. Falar com Deus é instantâneo no mundo espiritual, mas a materialização no mundo físico exige tempo. O concreto precisa secar. A criança precisa de 9 meses. A semente precisa romper a casca. O silêncio que você está ouvindo agora não é ausência de resposta. É o som do trabalho subterrâneo. Deus está movendo as peças nos bastidores, orquestrando encontros e circunstâncias que você ainda não consegue ver. O mestre não confia no que seus olhos veem. Ele confia no que a sua mente criou. A fé verdadeira não é acreditar quando o sol está brilhando. É continuar regando a terra seca quando todos dizem que você é louco. É saber que embaixo da superfície, uma pressão gigantesca está se acumulando, prestes a romper o solo como um bambu chinês, que cresce metros em uma única semana depois de anos de invisibilidade. Eu tenho um desafio para a sua alma agora. Você tem a coragem de manter a sua visão intacta, mesmo quando a realidade física mostra o contrário. Você tem a fibra moral para continuar agradecendo pela vitória enquanto ainda está no campo de batalha? Se a resposta for sim, você precisa ancorar essa decisão agora. Você precisa dizer ao universo que você não é um covarde que foge no escuro. Eu quero que você vá até os comentários agora e escreva a frase que separa os meninos dos homens, os sonhadores dos realizadores. Declare para que o seu subconsciente e o mundo saibam que você entende as leis do tempo. Escreva agora: eu não desisto no escuro. Faça esse pacto, porque uma vez que você sobrevive ao silêncio, o próximo estágio é a ruptura, o momento em que a oportunidade bate à porta, mas não da forma que você esperava. Ela virá disfarçada de um problema temporário ou de uma derrota passageira. O próximo passo é aprender a identificar a bênção oculta no fracasso aparente. Você resistiu ao silêncio. Você provou que não foge no escuro. E é exatamente agora, quando suas raízes estão começando a se firmar, que o cenário muda drasticamente. O silêncio é quebrado, mas não por trombetas de vitória, e sim pelo som de algo quebrando. É aqui que a maioria perde a fé, porque eles não entendem a linguagem secreta da inteligência infinita. Você pediu um castelo, lembra? E o que Deus mandou? Ele mandou uma tempestade que derrubou a sua cabana velha. O amador olha para os escombros e grita: Deus me abandonou. Eu pedi prosperidade e perdi o que tinha. O mestre olha para os mesmos escombros e diz: obrigado. Agora o terreno está limpo para a fundação do castelo.
Entenda a lei da oportunidade disfarçada. A resposta para o seu comando escrito raramente chega embrulhada em papel de presente dourado. Ela chega vestida de macacão de trabalho pesado ou, muitas vezes, disfarçada de derrota temporária. Existe um princípio universal que diz que toda adversidade traz consigo a semente de um benefício equivalente ou maior. Falar com Deus exige a maturidade de reconhecer essa semente no meio da sujeira. Se você pediu força, o universo não vai te dar uma pílula mágica. Ele vai te dar pesos mais pesados para levantar. Se você pediu sabedoria, ele vai te dar problemas complexos para resolver. O problema não é o obstáculo. O problema é a sua interpretação dele. Imagine que você está dirigindo em direção ao seu destino e, de repente, encontra uma estrada bloqueada por uma árvore caída. O motorista comum encosta o carro, chora e dá meia volta, achando que a viagem acabou. O motorista de elite entende que aquilo é apenas um desvio necessário. Talvez o bloqueio tenha te salvado de um acidente fatal lá na frente. Talvez o desvio te leve por uma rota mais rápida que o GPS antigo não conhecia. Quando você fala com Deus e define um propósito, você não pode se dar ao luxo de chamar uma mudança de planos de fracasso. O fracasso só existe quando você aceita a derrota como permanente e desiste. Tudo antes disso é apenas feedback. É a realidade te dizendo: não por aqui, tente por ali. Sua tarefa agora é se tornar um alquimista da realidade. Você deve olhar para o problema que surgiu logo após você começar a sua jornada e perguntar agressivamente: onde está o benefício escondido aqui? Ele sempre existe. Talvez a demissão tenha vindo para te empurrar para o negócio que você tinha medo de abrir. Talvez o não daquele parceiro tenha vindo para abrir espaço para alguém 10 vezes melhor. Deus não joga dados e não comete erros. Se o plano A falhou, é porque o plano B é o que carrega a sua verdadeira vitória. A sua fé deve ser tão robusta que você é capaz de olhar para a derrota temporária nos olhos e sorrir, sabendo que ela é apenas um teste de resistência para ver se você realmente merece o tamanho do que pediu. Mas para navegar por esses desvios, sem perder o rumo e sem enlouquecer, você vai precisar de algo mais do que apenas persistência cega. Você vai precisar acessar uma fonte de inteligência que vai além do seu próprio cérebro. Você vai precisar parar de tentar ser um herói solitário. Você aprendeu a ver a oportunidade no desastre e a persistir no escuro. Mas agora você bateu em um teto invisível. É o limite do seu próprio intelecto. A maioria das pessoas falha aqui porque o ego delas insiste em ser o herói solitário que resolve tudo na força do braço. Elas gritam para Deus pedindo uma solução, mas mantêm os ouvidos tapados com o barulho da sua própria ansiedade. Entenda isto. Falar com Deus não é um monólogo. É um diálogo de alta frequência. Você já enviou o comando escrito, a planta, mas agora precisa aprender a fazer o download da estratégia para executá-lo. Você precisa parar de tentar inventar a roda e começar a canalizar a solução. Imagine que o seu cérebro é uma bateria. É potente, mas limitado. Ele descarrega. A inteligência infinita é a rede elétrica universal. O tolo tenta rodar uma fábrica inteira usando apenas a bateria do bolso. O mestre simplesmente se conecta à tomada. Essa conexão acontece através da intuição e da imaginação criativa. Quando você está diante de um problema insolúvel, pare de lutar. Pare de forçar o raciocínio lógico que só te levou até o buraco. Sente-se em silêncio e faça uma pergunta direta à inteligência infinita. Qual é o próximo passo lógico? E então, faça a coisa mais difícil do mundo. Espere e escute. A resposta muitas vezes não virá como uma voz trovejante. Ela virá como um sussurro, um palpite, uma imagem relâmpago que cruza a sua mente enquanto você está lavando a louça ou caminhando. É o que chamamos de o flash intuitivo. O mestre obedece a esse flash instantaneamente. Mas há outra forma pela qual Deus fala e que a arrogância humana costuma ignorar. Ele fala através de outras mentes. Aqui entra o princípio da mente mestra. Se você se isolar em uma caverna, achando que vai construir um império sozinho, você está rejeitando os mensageiros que foram enviados para te ajudar. Muitas vezes, a resposta para a sua oração está na boca de um estranho, na página de um livro que alguém te recomendou, ou na crítica dura de um mentor. Falar com Deus exige a humildade de reconhecer que você não é a fonte de toda a sabedoria, mas apenas um canal para ela. Quando você se abre para receber ajuda, seja através de inspiração direta ou através de alianças estratégicas, você multiplica a sua força por 1000. Você deixa de ser uma pessoa lutando contra o mundo e passa a ser uma força da natureza fluindo com o rio. Mas atenção, receber a inspiração é a parte fácil.
O difícil é manter a chama acesa quando a rotina tenta apagá-la. A inspiração é volátil, ela evapora se não for capturada e blindada. O próximo passo é aprender a proteger o seu fogo sagrado contra o vento gelado do cotidiano e da procrastinação sutil. Você acessou a intuição, você se conectou à rede elétrica universal, mas agora você enfrenta um inimigo que não grita, não ataca e não ameaça. Ele apenas espera. É o peso morto da rotina e a força da entropia. A maioria das pessoas experimenta um momento de clareza divina, começa a agir com fogo nos olhos, mas 3 semanas depois, você as encontra no mesmo lugar de sempre. O que aconteceu? O fogo apagou. Elas tentaram estocar inspiração como se fosse comida enlatada, achando que uma grande revelação duraria para sempre. Entenda isto: a inspiração é perecível, a fé é volátil, a motivação esfria. Falar com Deus não é um evento único de vacinação que te deixa imune à mediocridade para sempre. É um banho diário. Se você não se lavar hoje, amanhã você estará sujo de dúvida novamente. O amador busca o grande momento de transformação. O mestre busca o ritmo constante de manutenção. O mundo lá fora é frio, cínico e lento. Se você sair da sua conexão espiritual e entrar no mundo sem a sua armadura, a temperatura ambiente vai roubar o seu calor. Imagine que você é uma fogueira acesa no meio de uma planície gelada. Se você parar de colocar lenha, não importa o quão alto o fogo estava ontem, hoje ele será apenas cinzas frias. Falar com Deus exige a disciplina de carregar a sua própria lenha. Você não pode depender do culto de domingo, do vídeo motivacional ou do livro para se sentir poderoso. Você precisa gerar a sua própria energia. E isso se faz através da blindagem do ambiente. Deus criou o mundo e viu que era bom, mas ele estabeleceu leis para mantê-lo orbitando. Você precisa fazer o mesmo. Você precisa limpar o seu ambiente físico e digital. Se você fala com Deus de manhã decretando riqueza, mas passa o resto do dia seguindo páginas de fofoca, ouvindo músicas que glamorizam a tristeza e conversando com pessoas que só reclamam, você está jogando água na sua própria fogueira. Você está criando uma incongruência vibracional. O mestre sabe que ele não pode se dar ao luxo de ser normal. Ele protege seus olhos e seus ouvidos como se fossem as portas de um templo sagrado. O que Deus faria? Ele não habitaria em um lugar sujo. Ele exigiria pureza de propósito. Sua tarefa agora é auditar a sua vida. Tudo o que não eleva a sua frequência está, por definição, baixando-a. Não existe neutro. Você precisa ter a coragem fria de cortar o que te drena para proteger o que te impulsiona. Ao fazer isso, você cria um vácuo e a natureza tem horror ao vácuo. Esse espaço limpo será preenchido pela sua nova identidade. E é aqui que a transformação final acontece. Você deixa de perseguir o sucesso e começa a atraí-lo pelo que você se tornou. Você limpou o terreno. Você cortou as âncoras que te prendiam ao chão. E agora, algo extraordinário começa a acontecer. Você para de fazer força. A luta cessa. Você entra no estado que os antigos chamavam de fluxo e que o mestre chama de ressonância magnética. Até aqui, você estava empurrando a realidade. Agora, a realidade começa a ser puxada por você. É a transição final de perseguidor para imã. A maioria das pessoas passa a vida correndo atrás de borboletas com uma rede furada. O mestre para de correr, constrói um jardim e as borboletas vêm até ele. Entenda a lei mais profunda da criação. Deus não te dá o que você quer. Ele te dá o que você é. O seu comando escrito, o que você quer. Mas a sua rotina, a sua fé e a sua blindagem definiram quem você se tornou. A realidade física é apenas uma impressora 3D que imprime o arquivo que você é internamente. Se você pede riqueza, mas é internamente um ser de escassez e medo, a impressora vai imprimir escassez. Se você pede amor, mas é insegurança, a impressora vai imprimir rejeição. Falar com Deus no nível mais alto não é usar palavras, é usar a sua identidade. Sua tarefa agora é viver o princípio do como se. Você não espera ter o dinheiro para se sentir próspero. Você se sente próspero, age com a dignidade da prosperidade, trata os outros com a generosidade da prosperidade e então o dinheiro vem para preencher essa forma. Você não espera a cura para ter gratidão. Você agradece pela saúde perfeita agora e o corpo obedece. Isso não é fingimento, é profecia. É você dizendo ao universo: eu já estou na frequência, pode mandar o sinal. Imagine um rádio. As músicas, as oportunidades, a riqueza, a saúde já estão no ar, invisíveis agora mesmo.
Elas estão em toda parte, mas o seu rádio estava sintonizado na estação da estática e do chiado, o medo. Você não criou a música. Você apenas girou o botão para a frequência onde a música sempre esteve tocando. Falar com Deus é esse ajuste fino. Quando você alinha o que diz, o que sente e o que faz, você se torna um canal limpo. E através de um canal limpo, o poder infinito flui sem resistência. Você vai notar que as coisas começam a acontecer com uma facilidade assustadora. As pessoas certas ligam, o negócio fecha, a solução aparece. O mundo chama isso de sorte. Você sabe a verdade. É alinhamento. Você deixou de ser um obstáculo para o seu próprio milagre. Mas resta um último ato. Um ato final de coragem que sela o seu destino e fecha o ciclo deste ensinamento. É o momento de soltar. O momento de confiar tanto no seu comando que você para de vigiar a entrega. Você escreveu o comando. Você alinhou a sua vibração. Você agiu com propósito. Agora, você enfrenta o paradoxo final. O segredo que separa os que quase conseguem dos que realmente recebem. A arte de soltar. A maioria das pessoas na reta final estraga tudo com a ansiedade. Elas pedem a Deus, mas não confiam na entrega. Elas ficam vigiando o universo, checando o relógio, perguntando quando vai chegar. Entenda isto. A preocupação é uma oração pelo fracasso. A ansiedade é a prova de que você acredita que Deus é incompetente. O mestre sabe que falar com Deus termina com um ponto final, não com uma interrogação. O ato final de fé não é gritar mais alto, é o silêncio da certeza absoluta. Pense nisso como fazer um pedido em um restaurante de alta gastronomia. Você escolhe o prato, faz o pedido ao garçom e volta a conversar e sorrir. Você não invade a cozinha a cada 2 minutos para perguntar se o chefe sabe cozinhar. Você não duvida se a comida virá. Você simplesmente prepara a mesa e espera, sabendo que o pedido está sendo processado. Soltar não é desistir da ação, é desistir da tensão. É continuar trabalhando duro, mas com a leveza de quem já venceu. É dormir com a paz de quem sabe que a inteligência infinita está trabalhando no turno da noite. Quando você solta a necessidade desesperada de que tem que acontecer agora, você remove a resistência. Você tira as mãos do pescoço do seu sonho e o deixa respirar. A sua tranquilidade é o sinal mais alto de autoridade. Ela diz ao universo: eu confio na minha ordem. O assunto está encerrado. Você percorreu uma jornada épica. Você saiu da posição de vítima, pegou a caneta da mão do acaso e escreveu o seu próprio decreto. Você aprendeu que falar com Deus é projetar, sentir, repetir e agir. Você se tornou o arquiteto da sua própria realidade. A vida que você deseja não é uma miragem distante. Ela é um arquivo pronto para download, esperando apenas que você mantenha a conexão estável com a sua fé. Deus te deu o poder. A pergunta nunca foi se Ele pode fazer. A pergunta sempre foi se você pode acreditar e sustentar essa crença até o fim. Agora, o livro da sua vida está aberto na sua frente. A caneta está na sua mão. A tinta é a sua fé. Não deixe mais ninguém escrever nas suas páginas. Assuma o posto de comando. A realidade é plástica e ela obedece à mente que fala com Deus sem gaguejar. Se esta série abriu os seus olhos, se você sentiu o peso da responsabilidade e a alegria do poder retornando para as suas mãos, eu quero que você sele este compromisso agora. Não saia daqui sem deixar a sua marca. Selo da verdade. Se você está pronto para parar de pedir migalhas e começar a decretar banquetes, deixe o seu like agora. É o seu sinal de que você entendeu a mensagem. A aliança. Não caminhe sozinho no meio da multidão de descrentes. Inscreva-se no canal. Aqui nós não consumimos conteúdo. Nós estudamos as leis do sucesso. O decreto final. Há uma frase que encerra todas as dúvidas e ativa o poder da materialização. Eu quero que você vá aos comentários e digite-a com toda a força da sua alma, como se fosse o carimbo final no seu contrato com Deus. Escreva agora: está feito. Acredite, receba e vá viver a sua nova realidade.